Olá, igreja, paz seja convosco. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você e estamos vivendo um momento de crise, um momento conturbado na nação, no mundo, e nós precisamos nos voltar um pouquinho mais para Deus, nos voltar para o que Deus tem para falar ao nosso respeito, para falar a respeito das atitudes e das formas como Deus age em meio a essa crise, amém? E você que tem a sua Bíblia aí por perto, pegue ela, abra lá no livro de Tiago, capítulo 1, vamos ler o versículo 12, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam, amém? A palavra do Senhor vem dizer que nós devemos ter uma certa felicidade, uma certa alegria por passar por aflições. E é exatamente aqui que mora a dificuldade de muitas pessoas. Muitos cristãos, muitas pessoas, ao passar por um momento de crise, acabam deixando a sua fé esfriar ou deixando a sua fé morrer por causa dessas aflições, por causa dos problemas, das crises. E enquanto que a atitude do cristão ela tem que ser diferente. Nós temos que ter um posicionamento de que o momento de aflição, o momento de crise na nossa vida tem algo para nos ensinar, tem algo que nós podemos usar na nossa vida, algo que nós podemos utilizar na nossa vida, para que isso venha a servir como um exemplo ou um direcionamento ou para uma mudança, para algo que Deus quer, que Deus pede da nossa vida. E nós podemos tomar algumas precauções na nossa vida, alguns entendimentos daquilo que Deus faz na nossa vida em meio ao caos, em meio à crise. A primeira coisa que nós podemos perceber é que Deus pode usar os problemas para chamar a nossa atenção. Isso é bíblico, isso é comum, porque Deus ele às vezes precisa, como um pai, chamar a atenção dos seus filhos. E o momento de crise, algumas vezes, alguns momentos de aflição, são formas que Deus permite que aconteçam na humanidade para dar um alerta para a humanidade, para chamar a atenção. Assim como o pai, muitas vezes, a mãe, ele chama a atenção do filho de uma forma mais dura, mas com o mesmo amor, com o mesmo carinho que uma palavra mansa. Essa forma dura de agir é para que o filho ele perceba que ele precisa mudar, que ele precisa tomar cuidado, ele precisa ter mais precaução na sua vida. E assim também Deus, ele muitas das vezes, ele permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida para nos chamar a atenção. Veja que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 30. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Aqui a palavra de Deus ela vem dizer que o nosso caráter ele é moldado muitas das vezes por situações ruins. Muitas das vezes nós enfrentamos desafios e esses desafios eles vão moldar o nosso caráter. Mas isso depende de como nós vamos enfrentar essa situação, como nós vamos enfrentar essa crise. Se você entra em uma batalha com o pensamento de que você vai perder, o pensamento de que isso é algo terrível na sua vida, que isso vai levar você à derrota, à desgraça, muito provavelmente essa crise, esse desafio, ele vai fazer exatamente isso com você. Mas quando você entra em uma guerra, uma batalha, com o entendimento de que tudo isso, tudo que você está passando, pode ser usado como um aperfeiçoamento do seu caráter, como algo que vai ajudar você a melhorar, essa dificuldade, essa aflição, ela vai moldar o teu caráter como algo de Deus na sua vida. Tudo depende de como nós vamos enfrentar esse desafio. Tudo depende de como nós vamos enfrentar essa crise. Nós precisamos ter a sabedoria vinda de Deus para poder passar pelos momentos de angústia, pelos momentos de aflições. A segunda coisa que nós podemos entender é que Deus ele pode usar os problemas para provar você. E isso é natural. Deus, ele, às vezes, não que ele vá lançar a aprovação, mas ele permite que certas situações aconteçam na vida do cristão, na vida daqueles que o servem, para que essa provação, essa dificuldade venha aperfeiçoar a vida da pessoa. Olha só o que diz a palavra de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e o 3. Diz assim a palavra do Senhor.
Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Diga amém? Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? E quando nós passamos por essas aflições, que nós vencemos essas aflições, esses momentos de dificuldade que muitas vezes atingem a nossa vida, isso vai causar na nossa vida a perseverança. Isso vai resultar na nossa vida a perseverança. Pois quando nós passamos por um momento de dificuldade, que nós passamos por essas tribulações, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, confiando no Senhor, tudo isso que nós vamos enfrentar vai nos levar à vitória. E essa vitória vai produzir em nós a perseverança de que algo melhor pode vir, de que o nosso Deus é maior. E isso vai ativar a nossa fé. Então, tudo depende da forma como nós enxergamos a vida, como o ângulo que nós enxergamos as dificuldades, como nós entendemos essas aflições. A palavra de Deus diz que sintam-se felizes aqueles que passam pelas aflições, porque depois que passar por ela, ou depois que passar por essa dificuldade, esse momento que vai causar a vitória, vai gerar na sua vida uma fé tão grande, uma perseverança tão grande, que vai melhorar a tua relação, a tua intimidade com Deus. Tudo isso causado por um momento que muitas vezes para nós é dolorido e angustiante, sim, mas que ao vencermos ele, nós temos um Deus poderoso que está ao nosso lado, gerando e ativando a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Podemos também tirar uma terceira lição aqui, que através dessas crises, desses problemas, Deus ele pode corrigir os seus filhos. Vejamos o que diz a palavra de Deus lá em Salmo 119, versículo 71. Diz assim: foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Muitas vezes Deus ele vai permitir certas situações nas nossas vidas, às vezes para que nós venhamos ser corrigidos. É como um estalar de Deus na nossa vida, para que nós venhamos perceber que algo está errado, que algo que nós estamos fazendo está errado, e que nós precisamos ter uma mudança radical. E muitas das vezes nós como seres humanos, nós não percebemos isso com muita facilidade, nós não entendemos isso com muita facilidade. E Deus ele tem a necessidade de permitir situações que às vezes para nós também são dolorosas, são difíceis, mas que vão chamar a nossa atenção, que vão tentar corrigir o nosso erro. Aqui o salmista diz que a aflição, a dificuldade que ele tinha enfrentado serviu para algo positivo, para que ele entendesse e amasse mais a palavra de Deus. Quem sabe, eu não sei, mas quem sabe essa pessoa aqui, ela estava distante de Deus, ela estava afastada de ler a palavra de Deus, afastada de conversar, de ter intimidade com Deus, e por passar por um momento de dificuldade, e isso foi algo que despertou ele para essa mudança, para voltar a ter uma intimidade maior com Deus. Muitas vezes nós somos muito difíceis, o ser humano é um ser difícil de lidar, de agir. E muitas das vezes Deus ele vai permitir certas situações. Mas, mais uma vez, nós precisamos passar por elas confiantes em Deus. A decisão de como nós vamos passar pela aflição, pela dificuldade, pela crise é nossa. Nós não decidimos se vamos passar pela crise ou não. A crise ela vem, a dificuldade ela vem. Mas nós decidimos como nós vamos enfrentá-la, como nós vamos passar por ela. É aí que está a diferença. Amém? O quarto ponto que nós podemos entender, podemos absorver de um momento de dificuldade na nossa vida, é que Deus ele pode estar usando esse momento de dificuldade, esse momento de crise, de aflição, para nos proteger, para nos guardar. Como assim, pastor? Muitas das vezes os problemas eles são às vezes bênçãos disfarçadas. Como assim? Vejamos lá o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Aqui, a vida de José, como muitos já conhecem, passou por tribulações, por momentos muito difíceis, de muita necessidade, de muitos problemas, mas ao final de todo esse processo na vida de José, ele relata algo que é o que nós acabamos de ler, que é muito importante para nós refletirmos.
ele tem um entendimento de que o mal que foi causado na vida dele, Deus ele teve a sabedoria de transformar o mal em bem, e que através daquele momento de crise, de aflição na vida dele, Deus restaurou a sorte dele, Deus mudou, transformou aquela situação para que muitas pessoas fossem abençoadas pela vida dele, né? E muitas das vezes nós não temos essa sabedoria de parar e de refletir e de ter esse entendimento, ter o entendimento de que muitas das vezes Deus vai transformar o mal em bem na nossa vida. Você crê nisso? Deus ele pode transformar a tua situação, por pior que seja, por mais difícil que seja. Veja, conheça a história de José. Ele chegou ao fundo do poço, mas tudo isso Deus transformou em bênção na vida dele, porque ele não reclamou, ele não murmurou, em nenhum momento ele questionou a autoridade de Deus, a bondade de Deus. Pelo contrário, ele tinha fé, ele teve fé de que Deus iria transformar toda aquela dificuldade, toda aquela aflição, aquela crise em bênçãos na vida dele e assim também na vida de muitas outras pessoas. Você crê nisso? Deus pode transformar a sua crise em uma bênção muito grande. Nós precisamos ter fé no nosso Deus poderoso, no nosso Deus glorioso, nosso Deus que transforma choro em riso, em alegria. Nós temos um Deus poderoso. Então, entenda isso. Por mais difícil que seja a situação que você esteja passando hoje, eu não conheço, mas Deus conhece. Você serve um Deus grande que pode transformar toda dificuldade em bênção na sua vida. Você crê nisso? Diga amém, diga glória a Deus. Para finalizar, nós vamos falar aqui do último ponto, onde Deus ele pode usar a crise, essa dificuldade, pode aproveitar essa situação na nossa vida para nos aperfeiçoar. Como assim, pastor? Deus pode nos aperfeiçoar através de dificuldades? Sim. Veja só o que diz a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 4, 3 e 4, que diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Diga amém. Bom, o que o apóstolo Paulo ele quer dizer nesse versículo é que ele vem demonstrar, na verdade, que existe uma cadeia de consequências positivas na vida daqueles que enfrentam um momento difícil, aqui como ele coloca uma aflição, um momento de tristeza, mas com alegria, ou seja, com a sabedoria de Deus por passar por um momento, sabendo que ao final desse processo, Deus vai nos dar a vitória. Isso é uma certeza que nós temos no nosso coração, que nós temos que ter na nossa vida. E levando isso em consideração, nós temos um Deus poderoso que transforma bênçãos nos momentos mais caóticos da nossa vida, amém? Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo aqui não é que nós devemos ansiar, buscar pela aflição, pelo momento de dor, mas que ao passarmos por esse momento de dor, de aflição, que certamente iremos passar, nós devemos manter a nossa mente em Cristo, a nossa fé firmada em um Deus que é inabalável e que assim também fará com seus filhos passar por momentos de crise, de aflição, mas de forma inabalável em Cristo Jesus. Diga amém. Muito obrigado. Espero que essa palavra venha entrar no seu coração, que essa palavra venha tocar a sua vida. E não deixe a palavra morrer aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com os seus amigos, com a sua família. E que a palavra de Deus ela venha a ser espalhada pelo mundo nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado.